Olha só, Adroaldo, eu quero a sua, mais até do que a opinião, a sensação, o feeling do repórter, que eu acho que isso é muito importante também, de quem está ali convivendo no dia a dia, de quem está acompanhando as entrevistas, os treinos e tudo mais, por mais que não sejam todos os treinos hoje em dia, sobre essa situação do Gerson especificamente, né, que o torcedor tem ansiedade de ver o Gerson no time titular. Eu também acho que o Gerson fica no banco no domingo. E eu tenho a sensação de que muito disso é porque o Tite está tateando devagar para não quebrar o trabalho do Jardim muito rapidamente e às vezes o resultado não aparecer e parecer que isso não aconteceu porque o Tite mexeu demais no time do Jardim que estava tão bem no ano passado. Você tem essa sensação também que o Tite está tendo um cuidado maior pelo fato do Cruzeiro ter terminado bem o ano passado? A mesma, Grício, a mesma. Inclusive, as respostas que ele tem dado nas coletivas têm mostrado isso. Ele está sendo muito direto e objetivo quando ele é perguntado a respeito, né, Ontem, inclusive, ele foi perguntado a respeito disso, né? Quando que ele vai começar a dar a cara dele ao Cruzeiro, enfim. Ele pegou e falou, olha, é com o tempo, o time está bem, o time já está encaixado, a estrutura já está pronta e, claro, eu vou trabalhar algumas outras alternativas para esse time. Por exemplo, a gente viu no ano passado o Cruzeiro tinha muita dificuldade com times, quando jogava contra times de bloco mais baixo, o Tite está atento a isso, então... Como você disse aí, eu concordo plenamente. Ele está chegando devagarinho, né? Vai ali, mexe um pouquinho e tal, enfim. Porque o Cruzeiro já está com uma estrutura muito bem feita, muito bem realizada desde o ano passado. E claro que o Tite também não é um treinador que vai ficar apenas escorado do trabalho do Leonardo Jardim. Isso a gente já sabe. Em relação ao Gerson, Gris, eu concordo com você. E o sentimento é esse. Inclusive, o Tite deixou o Gerson jogar ontem. O máximo que ele aguentou foram 76 minutos. Tá? Então o Gerson está mostrando aí que já está com uma fase física até bem, né? Até surpreendeu muita gente. Inclusive ontem a gente tinha aquela dúvida se ele iniciaria a partida ou não, se ele jogaria um tempo ou não. Ele jogou mais de um tempo, enfim. O próprio Gerson na zona mista ele falou a respeito disso, que ainda está longe do condicionamento ideal, precisa, né, pegar mais, como é que eu vou te falar? Ter mais contato com os atletas ali no dia a dia, enfim, para essa coisa ir acontecendo de maneira natural. Então, creio que para o final de semana, o Gerson deve começar no banco. Mas é um grande jogador, dispensa comentários, como nosso querido Presuntinho já disse aí, é um jogador muito acima da média. Ele veio para mudar o Cruzeiro de patamar e também não me surpreenderia não, viu, Gris, caso ele entre. Eu até cheguei a perguntar para o Tite, no jogo do Cruzeiro, né, na vitória para cima do Uberlândia, em relação a essa questão de controle ali dos vestiários, né, da galera. E ele falou o seguinte, para controlar o vestiário você tem que dizer a verdade para os atletas, se o cara vai jogar, se o cara não vai jogar, não adianta você ficar enrolando, enfim. E lá dentro isso está acontecendo muito, isso é uma informação que a gente tem, que o clima hoje no Cruzeiro é uma coisa absurda, tá? Os atletas, comissão técnica, funcionários, então tá tudo funcionando assim na mais perfeita ordem e os jogadores estão imbuídos num só objetivo, que de fato é buscar os grandes títulos, né, nessa temporada. Ô Grice, por falar ainda nesse clássico, a primeira partida entre Cruzeiro e Atlético na Arena MRV foi no dia 22 de outubro de 2023, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro ganhou por 1-0, gol contra do Gemerson, e até hoje foram 6 clássicos na Arena, tá? São 3 vitórias do Cruzeiro, 1 vitória do Atlético e 2 empates. O último confronto entre os dois times aconteceu no ano passado, né, no dia 15 de outubro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo ficou empatado em 1-1, gol do Matheus Pereira para o Cruzeiro. Aí veio aquela, né, a expulsão do Caio Jorge, enfim, que todo mundo se lembra aí, aquela confusão toda. E o zagueiro Juan Tressoldi fez o gol de empate pelo Atlético. Então o Cruzeiro tem mais de 61% de aproveitamento na casa do rival, Gris. Valeu, Adro. Só pra gente arrematar o Cruzeiro, ontem a gente falava no início da nossa transmissão a respeito da situação da lateral esquerda, você trouxe de um possível interesse do Cruzeiro, inclusive no Cuiabano. Nenhuma novidade hoje, né, em relação nem à possível chegada do Cuiabano, nem à possível saída de algum dos dois laterais esquerdos aí do Cruzeiro. Segue do mesmo jeito, Grice. Como o time italiano aí, ele estava fazendo uma pressão, ele veio com uma carga maior para cima do Kaique, que foi rejeitada novamente pelo Cruzeiro, e o posicionamento do Cruzeiro é o mesmo, tá? O valor ainda está longe daquilo que o Cruzeiro quer para negociar o Kaique. Claro que o Cruzeiro, surgiu esse interesse aí, o Cruzeiro estava avaliando e observando essa situação do Cuiabano, não é à toa, onde a fumaça a fogo, e a gente sabe aí desse interesse real do como, né, desse time italiano aí em cima do Kaique, pode apurar, em caso de negociações, seria mais fácil a saída
do Kaique que do seu reserva imediato. Então o Cruzeiro segue aí, né? O Como fica tentando levar o Kaique e o Cruzeiro está irredutível em relação a isso. Se não chegar o valor que o Cruzeiro quer para começar a conversar, para sentar na mesa, para negociar o Kaique, nada feito. Valeu, Adro. Até domingo, então a gente se encontra lá na Arena MRV a partir das 4 horas da tarde na transmissão Combinado. da Fã FM.